Isso pode estar procurando você agora, nesse exato momento. Seus olhos não veem, mas ele está aqui. Isso é muito grave. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o endereço daquilo que vocês não querem tem dono e ele está na internet, portanto, o endereço do mal, o endereço do diabo está na internet. Filósofo, mas isso é assustador? Sim, é assustador, por isso que esse é um alerta máximo que eu venho aqui revelar para vocês, dar todos os detalhes, porque ele tem nome, ele tem casa, portanto, ele tem morada e ele tem o endereço certo. E o endereço dele pode estar muito mais perto do que vocês imaginam, talvez esteja a um clique do seu dedo. Ele pode estar a um clique da sua casa, da sua esposa, da sua namorada, do seu marido ou do seu namorado. E o que é mais grave, talvez pode estar a um clique da sua família, do seu filho. Então, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Darílio vai revelar para vocês aqui uma camada da internet que vocês não conhecem. Portanto, é onde mora o perigo, é onde mora todos os tipos de coisas que você nem imagina. Então pense comigo e imagine agora, você acessa a internet todos os dias? Sim, eu acesso, o filósofo Darílio faz isso, estuda. Seu filho também acessa, seu vizinho, sua mãe. Então é todo mundo? Sim, é todo mundo usa essa maravilha da internet, essa internet aqui da superfície. Então, meus amigos e minhas amigas, nós deduzimos que nós conhecemos as redes e que nós podemos navegar tranquilamente. Portanto, nós achamos que já vimos de tudo. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu tenho uma verdadeira bomba, portanto, uma revelação bombástica. Essa internet que eu e você e todos usam no dia a dia é apenas uma ponta do iceberg. Filósofo, me explica o que é isso? A ponta do iceberg é só uma porção pequena visível que a gente vê. O maior está submerso, que é o invisível. Então, meus amigos e minhas amigas, e este invisível se trata da morada do mal, da morada do diabo. Se trata da morada de tudo aquilo que você possa imaginar de ruim. Então, a internet de superfície é como uma cidade enorme, grande, iluminada, com ruas e avenidas largas. Essa que você navega aí é mais segura. Com shopping centers, escolas, igreja, toda a infraestrutura é um lugar onde você é visto e onde você vê as pessoas. Agora veja bem isso aqui. Guarde bem esta informação, porque isso é importantíssimo. Debaixo desta cidade grande, iluminada, com ruas e avenidas, shoppings, hospitais e toda a infraestrutura visível, existe um porão imenso que é 1000 vezes, milhares de vezes maior do que essa cidade. Este lugar se trata do submundo, de uma camada escura, oculta, onde as luzes dessa cidade por cima não chegam. Filósofo, mas isso é assustador? Sim, é assustador. Vocês estão navegando na superfície, achando que é muito seguro e que pode fazer tudo, mas existe algo embaixo, submerso, invisível, que é muito maior. E o nome dela é Dark Web. Pode pesquisar aí, o filósofo não mente. Aqui nós falamos da verdade. É lá, é exatamente neste lugar onde mora o mal, é a casa perfeita do diabo. É lá que ele se esconde dentro da internet.
Mas, filósofo, me explica o que acontece lá embaixo. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não viu falar de Dark Web, desta camada escura, deste submundo que não é iluminado. Talvez você tenha ouvido, talvez não. Mas o que você nunca ouviu é o que eu vou te contar agora. Este submundo escuro da Dark Web é uma camada da internet que foi construída para o anonimato. Olha que informação importante. Você sabe o que é o anonimato? Você sabe o que significa? Significa que as pessoas que entram lá não são vistas, portanto também não são rastreadas e nem são identificadas. E você sabe o que isso significa e o que acontece quando ninguém vê ninguém? Quando ninguém rastreia ninguém? Quando ninguém é identificado? Não se assuste, mas às vezes quando alguém é invisível, que não é rastreável, às vezes pode não acontecer nada, pode ser somente uma sombra. Pode ser isso, mas infelizmente essa sombra que não faz nada a ninguém é a menor possível. O maior e a maioria esmagadora de quem vive no anonimato da internet escura são almas humanas escuras, cheias de todo tipo de perversidade que você pode imaginar. Isto não é uma acusação, isto é um alerta. Não clique, não entre, pode se informar. Mas isto é um alerta, é perigoso, porque se vocês entrarem, vocês podem sair de lá contaminados. Filósofo, porque isso não é proibido? Sim, é proibido. Por isso que você não vê, a princípio, ela rodando na internet normal aqui, porque os governos, as instituições, a justiça caça essas pessoas. E se for possível identificá-lo, a justiça julga e prende essas pessoas. Porque é perigoso. E vocês têm que saber disso. Agora um ditado popular aqui para acalmar este show de terror, de medo, esse show de horrores. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas na dark web, nessa internet do submundo, do escuro, é muito pior, portanto é cruel. Os olhos antevê, vê de tudo lá, tudo de perversidade, tudo de ruim, mas o coração endurece. Isso é perigoso. E você sabe, o pior ainda não foi dito, porque esses demônios que vivem lá no escuro, no submundo da internet escura, nessas subcamadas, eles não ficam só lá. Filósofo, e para onde que eles vão? Se eles não ficam só lá, eles sobem para a superfície dessa cidade iluminada, aonde nós navegamos, onde eu, você, as pessoas de bem ficam estudando e se informam pela internet, porque não tem como viver sem internet. Então, esse mal que está lá embaixo, nessas camadas escuras da dark web, eles sobem para a internet normal, que você usa, que eu uso, que os alunos, que todo mundo, que os idosos usam. Olha que perigo isso aí. E como que eles chegam aqui? Eles chegam com iscas, eles chegam com ofertas, vêm com promessas, vêm com muitas curiosidades. Ah, filósofo, mas isso não é perigo? Sim, mas isso são iscas. E o que eles querem então? Eles querem você,
Eles querem vítimas, e vítimas desavisadas, e essas vítimas às vezes podem ser idosos, podem ser incapazes, crianças, adolescentes, ou mesmo os adultos curiosos. As pessoas que clicam nesses links errado, que acham que era só uma brincadeira, elas podem estar entrando na porta da escuridão, onde vai sair de lá contaminada. E agora, olhando no seu olho, no mano a mano, falando no pé do seu ouvido, eu te pergunto: quantas vezes você já clicou em algo que não devia só por curiosidade? Então eu sinto lhes informar, meu amigo e minha amiga, se você for igual esse humilde filósofo, você já clicou sim, porque nós temos curiosidade, e aí que mora o perigo. Quantas vezes o seu filho também já clicou? Talvez muitas. Você não vigia ele o tempo inteiro, mas é preciso dar um alerta, olha, usa só isso, aquilo, outro, informe. Não converse com desconhecido, não clique naquilo que vocês não sabem. Colocam em regras. Agora, atenção e cuidado máximo para isso aqui. A internet não é ruim, ela nunca foi. A internet é apenas uma ferramenta e, portanto, uma ferramenta neutra. Assim como o fogo que a gente usa para cozinhar, para aquecer a casa, é o mesmo fogo que queima a sua casa. E depende de quê, então, filósofo? Depende da consciência e da razão, das circunstâncias e da escolha de quem usa esse fogo. Com o dinheiro também acontece a mesma coisa, o alimento que compra o seu remédio, que compra o seu mantimento, compra as suas feiras, as suas compras do dia a dia. É o mesmo dinheiro que escraviza a sua alma. Portanto, depende também das escolhas de quem usa, da razão e da consciência. Portanto, meu amigo, todas as coisas basicamente que nós usamos, às vezes elas são neutras, mas as coisas elas são energia. E quando eu aplico energia pelo lado do bem, o bem prospera. Mas se eu aplicar essa energia para o outro lado, através da razão, da consciência, das escolhas, vai funcionar a mesma coisa, não tem blindagem. É energia. E depois que ela é aplicada, talvez o estrago está pronto. E agora, meus amigos e minhas amigas, para clarear este insight ainda mais, para trazer para a internet de superfície, essa que é clara, que é segura, mas que tem que ter muito cuidado, eu trago aqui a primeira chave, e essa é poderosa. Graças a Deus, felizmente, a maioria dos usos dessa internet de superfície é para o bem. Graças a Deus, temos sorte nisso. Você está aqui agora aprendendo, assistindo esse insight do filósofo Andarilho, pode ser hoje, daqui a 10 anos, 1000 anos é a mesma coisa, o insight é atemporal, ele vale, ele é atual, qualquer dia que vocês assistirem. Estamos aqui aprendendo, refletindo, portanto, nos protegendo. Isso é bem, isso é do bem. A maioria dos usos dessa internet de superfície regulada aqui é para o bem. E agora, meus amigos e minhas amigas, como sempre, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bíblico. E não venha aqui com discussões que aqui é culto religioso, não se trata disso, se trata da Bíblia. Não sei por que algumas pessoas têm resistência em ouvir partes da Bíblia. Se essas pessoas ficam na internet mesmo clicando em todas essas iscas, todas essas coisas por aí que te levam, e que às vezes te levam a distrações, te levam à ruína, a Bíblia, se você ler e conversar com alguém que também lê, ela nunca vai te destruir, talvez ela vai te ensinar sabedoria, porque é um livro sábio. Então, meus amigos e minhas amigas, voltando aqui para nosso insight, vocês lembram da história de Judas? Judas, o Iscariotes, todo mundo lembra. O Judas, ele andava com Jesus, portanto, também dormia com o mestre. Também ouvia os seus sermões. Ele também via com os próprios olhos o milagre. E o que Judas fez? Todo mundo já conhece a história de Judas. Mesmo com tanta prova
vivendo ali com o mestre, andando dia após dia, dormindo no mesmo chão. Ele o traiu. Ou seja, a ferramenta é a mesma, o convívio também era o mesmo. O que foi que mudou então o filósofo? Foi a escolha de Judas. Ele escolheu o outro lado, aplicou energia, e você já sabe o que deu. Ele escolheu o mal, portanto ele escolheu a traição, ele escolheu as moedas. Mas a ferramenta em si, ela não é mal. Portanto, o que é má são as escolhas. O que são boas também são as escolhas. Observe que eu poderia ter dois finais, o Judas poderia ter continuado junto com os 12 e ter terminado a história bem, mas ele fez a escolha. É a razão, é a consciência mandando. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui para um pulo do gato da sabedoria andarilha. E vocês podem perguntar, filósofo andarilho, você conhece, você já entrou lá? Meus amigos e minhas amigas, eu quero te afirmar, com a mesma certeza que você está respirando, com a mesma certeza que vocês não estão vendo meu rosto aí na tela, ou com a mesma certeza que vocês estão me ouvindo agora, eu nunca entrei nesse submundo escuro e não quero entrar. Nunca precisei. Ah, filósofo, mas então como você sabe disso? Então, meus amigos e minhas amigas, eu sei disso há muito tempo, porque uma vez eu ouvi uma história, eu estava lendo uma reportagem sobre uma operação famosa do FBI, que é a polícia americana. Acho que isso, se não me engano, virou até filme, eu não sei te informar, mas a história é o seguinte, que o FBI estava atrás dessas pessoas que usam esse submundo da internet para fazer coisas ilegais. Eu não vou falar o tanto de coisas que tem lá. Isso para não alimentar essa cisca. Todo tipo de perversidade que o humano pode fazer está lá. Então, fuja disso. Então, voltando aqui, o filósofo andarilho conheceu pela história, quando o FBI estava investigando, acho que uma quadrilha, sei lá, era um site que na época chamava Silk Road. Então, foi na época, no meados, que surgiu também o Bitcoin, então eles usavam o Bitcoin ilegalmente, o Bitcoin era irrastreável nessa época, ou semi-rastreável, era um meio de pagamento que eles usavam para fazer as trocas dele lá, porque se usasse o dinheiro físico ou o dinheiro digital dos governos, eles pegavam, então eles usaram. O Bitcoin também não é ruim, não é bom, ele é uma energia, ele pode ser usado para o lado do bem, como você pode usar o dólar, o real ou o euro, é energia, o Bitcoin também é energia, ele não é ruim, mas nesse caso ele foi usado para esse lado, às vezes para cometer crimes, para pagar assassinatos, para comprar coisas ilegais. E aí o FBI, que é a polícia americana, prendeu, acho que essa quadrilha, o dono do site. E agora, eu estava lendo recentemente que quando o governo americano, o Donald Trump, ganhou em 2025, ele foi lá e perdoou esse cara, não sei porquê. Aí vocês olham aí, isso não é importante para nós. Então foi nesse contexto, tem mais de uns 10 anos que o filósofo andarilho conheceu essa história e ficou chocado. O filósofo andarilho também não sabia. Talvez quem está me ouvindo aqui agora não sabe desse submundo. E o filósofo está alertando vocês, fiquem fora. Fiquem aqui, usem a internet pelo lado do bem, fujam dessas coisas. Talvez essa orientação que vocês estão tendo agora pode salvar você e a sua família dessas enrascadas, desses submundos nojento, que infelizmente os humanos usam. Então, meus amigos e minhas amigas, os conselhos do filósofo andarilho são esses. O primeiro, fique nessa internet normal. Ah, que internet normal? Filósofo andarilho, é essa que você usa, onde você está me assistindo agora, é onde você
faz as suas coisas, faz as coisas, os serviços bancários, trabalha, aprende, faz os seus trabalhos de home office, onde seus filhos estudam, se diverte. Fique nessas aí, mas claro, com os devidos cuidados. E vocês sabem que deve ter. Número 2 do conselho, mantenha seus sensores de alertas ligados. Se aparecer algo estranho, suspeite logo. Se for algo bom demais, desconfie. Pode ser uma isca, pode ser mentira, pode estar te querendo dar golpe ou te levar para submundos escuros, das camadas escondidas e obscuras do anonimato da internet. Não vá. Se a curiosidade apertar, pergunte antes de clicar: o que é isso? Eu devo? Eu preciso disso? Não vá. Número 3, evite clicar em algo que você não quer só quer só por curiosidade, para matar curiosidade. A curiosidade, como diz o ditado popular, matou o gato. E a curiosidade pode matar a sua alma, matar sua paz, o seu sossego e destruir sua família. O 4º conselho, só em situações específicas você precisaria do anonimato. E olhe lá, talvez você passe a vida inteira e nunca vai precisar entrar nesse porão para ficar anônimo. Você é uma pessoa de bem, o filósofo Andarilho também é, mas se você é um criminoso que a política está atrás, que faz coisas erradas, talvez você vá para esse submundo. Olha onde você está entrando, então é melhor você pedir perdão, é melhor você pagar suas contas com a justiça e se limpar. Porque lá você pode se contaminar ainda mais. Olha o perigo disso. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos já partir para o final desse nosso insight. Muito obrigado para todos que me ouviram até agora. Já peço, já encarecidamente, deixe o seu like e compartilhe com todo mundo. Então, meus amigos e minhas amigas, entrar na Dark Web é crime? Não sei se falo isso aqui ou não, se eu coloco essa opinião aqui ou não. Porque isso é muito forte. Eu poderia deixar essa resposta para vocês, se entrar na Dark Web é crime? Então eu vou começar respondendo essa pergunta com a seguinte questão. Você tem livre-arbítrio? Você é maior de idade? Você é dono do seu nariz, do seu focinho, da sua opinião, das suas escolhas? Eu vou te confessar que não é crime entrar lá. Mas tem um adendo, isso não é crime, isso não é susto que eu vou te falar. Agora você pode entrar lá, pode fazer o que você quiser lá. Mas talvez o que você não consegue controlar é a contaminação, é o veneno que tem lá dentro e que você pode sair de lá envenenado e contaminado. Então, portanto, ainda que não seja crime, fuja, não entre. Assim como você não entra num bairro perigoso à noite, sem necessidade, usando seu relógio de ouro, usando suas posses. Assim como você não deixa o seu filho brincar numa construção abandonada, caindo aos pedaços. É dessa mesma forma que você não deve brincar com coisas sérias, em especial com o submundo das camadas ocultas da internet. Ah, filósofo, então por que o governo não proíbe isso? Como eu já falei, é proibido. Não pode rodar aqui na superfície. Os governos, a justiça fica na caça desses caras que fazem isso. Mas a internet é um meio anárquico. Eles programam, fazem as coisas de lá e eles conseguem driblar. E fica essa demoniada lá, esses diabos todos lá cutucando e subindo, colocando isca para te puxar. Tem justiça, tem os governos atrás deles, mas eles são espertos. De vez em quando pega um, mas tem milhares. Então,
O governo não consegue te proteger, a justiça também não consegue proteger. As suas escolhas, o seu pensamento, os alertas do filósofo Andarilho, se você seguir, consegue proteger sim a sua curiosidade. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu pergunto para você. E se alguém estivesse se passando por um amigo, por uma pessoa mansa, com a voz tranquila, oferecendo algo importante, uma oferta, uma voz firme, carismática, e você visse aquilo uma oportunidade verídica, você sabia reconhecer o perigo do clique? É claro que não. Isso são gatilhos, são persuasões, feito exatamente para fisgar. Então, por isso, meus amigos, que a filosofia andarilha, ela liberta, ela alerta, ela esclarece, por isso dê like, compartilhe com todo mundo essas sabedorias. E, portanto, use as ferramentas das redes, da internet, somente para o bem. Portanto, proteja a sua família e fique na claridade, fique na luz, porque o porão da internet, ele é escuro, é o submundo onde habitam todo tipo de perversidade. É nesse escuro, somente nesse escuro mora quem lá, filósofo? Só mora as pessoas que não quer ver a luz, então fuja disso. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, compartilhe esse vídeo com alguém que você precisa proteger muito. Esse vídeo é para adulto, não é para menores de idade, mas vocês estudem aí, vejam quais as informações que vocês podem dar para os seus filhos, quais os cuidados. Compartilhe também com quem você acha que diz assim, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou esperto. Compartilhe com quem ainda não sabe, ou com quem ainda não conhece essa camada escura, da escuridão da internet. Compartilhe com quem também precisa despertar. Agora lembre-se, isso aqui é muito poderoso. O maior perigo não está na ferramenta. A internet ela é neutra, ela não é boa e nem é ruim. O perigo está na escolha do que você ou do que vocês vão fazer com ela. Muito obrigado por ter ficado comigo durante esse insight. Um forte abraço deste amigo de vocês, Filósofo Andarilho.